Galera da terceira série, saudade de todos vocês. Hoje nós estaremos dando início a mais uma aula de pós-médio da terceira série do ensino médio e falaremos sobre o ciclo trigonométrico, a circunferência orientada no plano cartesiano. Podemos percorrer uma circunferência em dois sentidos. Quais são eles? Sentido horário e sentido anti-horário. A circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico é a mesma coisa, tem centro na origem, a nossa origem, para x vale 0 e para y também vale 0. Ou seja, origem 0, 0. E raio unitário. O que significa isso? Ele vale uma unidade. De 0 até 1, à minha direita, positivo. Acima de 0, positivo. À esquerda de 0, negativo. E abaixo de 0, negativo. Considerando o raio unitário. Então, ele vale 1. O eixo das abscissas e o eixo das ordenadas dividem meu ciclo em 4 quadrantes. Lembrando, esse eixo aqui é o da abscissa, que é o meu eixo horizontal, é chamado de abscissa, e esse eixo aqui é o da ordenada, que é meu eixo vertical. Formam meu ciclo em 4 quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós vamos trabalhar aqui nesse slide com duas medidas para arcos. Medida em graus e medida em radianos. Uma volta completa de um ciclo trigonométrico ou de uma circunferência, ela vale 360 graus e equivale a 2π radianos. Metade de 360 graus são 180 graus, ou seja, metade de 2π radianos é 1π radiano. Metade de 180 graus equivale a 90 graus. Então, metade de π radianos vale 90 graus. Bom, considerando aqui 270 graus, 3 meios de π radianos. Mas vamos pensar aqui. Esqueça esse 3 aqui, vamos pegar pela família da metade de π. 1π radiano não vale 180? Metade dele não vale 90 graus? 9 vezes 3, 27. 90 vezes 3, 270 graus. Então, veja bem, em radianos, 0 graus radianos, que eu estou iniciando a minha volta, sentido anti-horário, 90 graus, metade de π radianos, 180 graus, que é 1π radiano, 3 meios de π radiano, que vale 270 graus, e aqui finalizando o nosso ciclo trigonométrico, 360 graus, que são 2π radianos. Considerando o nosso ciclo trigonométrico, lembrando que esse eixo aqui horizontal é o eixo da abscissa, e lembrando que esse eixo aqui da vertical, um minutinho, é o da ordenada. Formam pares ordenados. O que significa isso? Seja um ponto P qualquer, par ordenado x e y. Mas quando a gente está tratando de ciclo trigonométrico, o eixo da abscissa, ele corresponde ao eixo do cosseno. E o eixo da ordenada, ele pertence ao eixo do seno. Então, seja um ponto P qualquer, o eixo do x é o cosseno e o eixo do y é o seno. Considerando o meu raio unitário, novamente, de 0 até 1, de 0 até 1,
À esquerda de 0, meus valores são negativos. Abaixo de 0, meu valor também é negativo. Posso passar de 1 para a relação seno e cosseno? De forma alguma. Continuando na nossa sequência, nós temos três ângulos notáveis. Ângulos e arcos notáveis é a mesma coisa. E esses ângulos ou arcos, eles pertencem ao primeiro quadrante. Quais são eles? 30 graus, 45 graus e 60 graus. Trabalhando com as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente, nós temos que seno de 30 vale meio, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, cosseno de 60 graus, 1 sobre 2. Tangente, raiz de 3 sobre 3, tangente 45 graus é 1 e tangente 60 graus, raiz de 3. Lembrando daquela musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Memorizando esses dados, porque exercício nenhum vai passar esses valores para vocês, portanto, vocês precisam saber, ter consciência deles. Vamos entender o que é isso aqui. Eu construí uma nova tabela aqui, fazendo a conversão dos valores, para a gente entender qual que é a localização dele no ciclo trigonométrico. Então, vamos lá. 1 dividido por 2, meio. E aqui também, meio. Raiz de 2 dividido por 2, raiz de 2 aproximadamente 1,4, dividido por 2, 0,7. Aqui também 0,7. Raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3 aproximadamente, raiz quadrada de 3 aproximadamente 1,8, dividido por 2, 0,9. Eu estou fazendo a aproximação de uma casa decimal, porque na realidade a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Eu puxei a segunda casa decimal e dividi por 2, e vocês vão entender o porquê. Aqui também 0,9. Raiz de 3 sobre 3, 1,7 dividido em 3 partes, aproximadamente 0,6. 1 próprio 1, raiz quadrada de 3, 1,7. Bora entender esses valores aqui, no ciclo trigonométrico. Quando eu trabalho com a relação de seno, nós já sabemos a localização dele, que é no eixo das ordenadas. Então, eu estou trabalhando aqui, seno. Seno. Seno de 30 graus é meio. Então, vamos ver a projeção dele. 30 graus. Deixa eu organizar aqui. De novo. Seno de 30 graus, a projeção dele, meio, aqui. É a metade do meu raio, que vale 1. Seno de 45 graus, acima de meio, 0,7, que é raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus, 0,9. Então, ele não vai ultrapassar 1, não vai ultrapassar o raio. Fora os ângulos notáveis, todo o exercício é obrigado a te passar o valor. Inclusive, nós temos essa tabela no livro de matemática de vocês. Vamos agora observar, se temos o seno, vamos observar o eixo do cosseno. Cosseno, a projeção não é no eixo das abscissas, e da abscissa não é o eixo horizontal, o eixo X? Então, vamos lá. Cosseno de 30 graus, 0,9. Cosseno de 45 graus,
0,7. E cosseno de 60 graus, metade do raio, que o raio vale quanto? 1. A mesma consideração que eu fiz para o seno, a gente pode reportar para o cosseno. Nós não vamos ultrapassar o raio. Lembrando que o raio é unitário. Então, vejam bem, agora eu quero estar trabalhando com vocês os sinais de seno, cosseno e tangente. Pegando pelo nosso ciclo trigonométrico, veja bem, quando eu pego a relação seno está ligada ao nosso eixo vertical. Esse eixo vertical aqui, ele corresponde à ordenada. Então, a gente pensa assim na origem, que é 0. Acima de 0, meus valores são positivos. Abaixo de 0, meus valores são negativos. Então, seno vai ser positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e quarto quadrante. Olha aqui a representação. Positivo primeiro e segundo quadrante, negativo terceiro e quarto quadrante. Pegando agora pela visualização do cosseno. O cosseno já está ligado pelo eixo horizontal, e é o eixo da abscissa. Então, vamos lá. Esse eixo aqui. Aqui é 0 e nós vamos pensar. Se é horizontal, a direita da origem, positivo. A direita da origem, positivo. A esquerda da origem, negativo. Então, quando que ele vai ser positivo? Primeiro e quarto quadrante. Negativo, segundo e terceiro quadrante. Aqui, a visualização dele aqui. Então, primeiro e quarto quadrante, positivo. Segundo e terceiro quadrante, negativo. Agora, nós vamos pensar em quem é a tangente. Na realidade, gente, a tangente é a razão de seno sobre cosseno. Então, eu vou fazer a divisão de seno pelo cosseno. Divisão do quê? Dos sinais. Então, vou pegar primeiro quadrante. Mais dividido por mais, mais. Mais dividido por menos, menos. Menos dividido por menos, mais. Menos dividido por mais, menos. Ou seja, primeiro e terceiro quadrante, os quadrantes ímpares, ele é positivo. Segundo e quarto quadrante, que são quadrantes pares, ele é negativo para a tangente. Agora, vamos trabalhar com uma coisa que facilita. Ao invés de eu ficar fazendo regrinha de 3, vamos pensar nas famílias. Um pi radiano não vale 180? Se eu pegar 180 graus e dividir por 6, eu vou ter quanto? 30 graus. Então, a família de π sobre 6 equivale a 30 graus. Vamos olhar aqui. π sobre 6 equivale a 30 graus. Essa família aqui de π sobre 6 não equivale a 30 graus? Se eu multiplicar 30 graus por 5, vai dar quanto? 150. Vamos pegar aqui. π sobre 6. Se eu pegar 7 e multiplicar por 30 graus, vai me dar quem? 210. Se eu pegar aqui 11 e multiplicar por 30 graus, vai me dar quem? 330. Não é mais fácil a gente visualizar através da família? Então, vamos pegar outra família agora. E assim, vocês só precisam entender o processo, porque não tem cálculo. Vamos pegar 180 graus e dividir em 4 partes. Se eu pegar aqui 180 graus e dividir por 4, vai me dar 45 graus. Então, a família de π sobre 4, ou a quarta parte de π, vale quanto? 45 graus. Aqui ele. Então, tudo que está relacionado a π sobre 4 vale 45 graus. Eu tenho que estar atento ao número que eu estou multiplicando. Então, veja aqui, π sobre 4
π sobre 4, 45. 45 graus vezes 3 é igual a quanto? 135. Vamos buscar aqui embaixo. Aqui embaixo. π sobre 4, 45 graus, vezes 5, é igual a quanto? 225. Pegando aqui, π sobre 4, 7, vezes 45 graus, é igual a quanto? 315 graus. E assim sucessivamente. Pegando aqui também, uma grande forma de vocês estarem guardando os radianos. Ao invés de ficar aquela regrinha de 3, que são operações. Se eu pegar 180 graus, e dividir em 6 partes, desculpa, vamos limpar aqui, 180 graus dividido em 3 partes. 180 dividido por 3, dá quanto? 60. Então, onde tem π sobre 3, equivale a quantos graus? 60. Vamos olhar aqui. 60 vezes 2, 120. Vamos pegar aqui. Vamos pegar o correspondente. π sobre 3 vezes 4, 240. π sobre 3, 60. 6 vezes 5, 300. E assim ocorre a questão das famílias. Bem simples. Agora, vamos pegar nas funções seno e cosseno. Nós sabemos que aqui é 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, uma volta completa 360 graus. Então, vamos pegar aqui 0 graus, metade de π radianos, 3 meios de π radiano e 2 πs. 0 graus, 90 graus, 180, 270, 360 graus. O nosso raio aqui, vamos pensar aqui, ó. Nosso raio aqui vale 1. Então, aqui é correspondente 1 e 0. Aqui, 0 e 1. Aqui, menos 1 e 0. E aqui, 0 e menos 1. Então, seno de 0 graus, 1. Aliás, mentira, cosseno de 0 graus ou de 360 graus, 1. Cosseno de 90 graus, 0. Aqui, cosseno de 180 graus, 1. E cosseno de 270 graus, 0. Fechamos. Agora, vamos pegar o seno. Seno de 0 graus e 360 graus vale 0. Seno de 90 graus vale 1. Seno de 180 graus vale 0. De 270 graus, menos 1. E fechou aqui com 360 graus, 0. Então, vamos lá. Olha aqui, né? Y é igual a seno. Então, nós começamos no 0, caminha o meu raio, desce para o 0, caminha para o meu raio negativo e desce em 0. Ou seja, vamos pensar aqui, na relação de seno, seno é eixo Y. Então, ó, todos os valores de Y, 0, valor máximo 1, valor de 0 e valor de menos 1. Então, o intervalo dele vai de 1 até quanto? Menos 1. Só isso. Agora, vamos pegar aqui, eu vou mudar aqui a cor. É a mesma coisa. Se o raio vale 1, aqui, ó, x vale 1, y vale 0. Aqui, x vale 0, meu y vale 1. Aqui, x vale menos 1, enquanto y vale 0. E aqui vale 0 e menos 1.
Vamos pegar aqui o cosseno. O cosseno já é o eixo o quê? X. Então, nós vamos analisar só as coordenadas de x. Cosseno de 0 graus e 360 graus. 1. Aqui ele. 1. Cosseno de 90 graus. 0. Aqui. Bem aqui. Cosseno de 180 graus. Menos 1. Menor valor que ele pode assumir. E cosseno de 270 graus, 0. Aqui ele. E cosseno de 360 graus, o cosseno de 180 graus, 1, lá em cima. Então, isso aqui é uma função. Y é igual a seno de x, y é cosseno de x. Se eu coloco 2 vezes o seno de x mais alguma coisa, eu vou fazer os intervalos. Então, vamos supor que eu coloque aqui, ó, y é igual a 2 vezes seno de x. Então, qual vai ser meu valor máximo aqui? 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Isso aqui sendo um período. Um período significa o quê? Uma volta.